Você sabia que Deus trabalha com pouco? Escuta essa. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Então, você sabia que Deus trabalha com pouco? Com aquilo que você tem pouco? Que às vezes você, de alguma forma, pensa que não é nada, mas que Deus pode multiplicar? Lá na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 4, vai nos dizer: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, seu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tu tens em tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, aqui a palavra do Senhor vai dizer que uma viúva procurou o profeta Eliseu, e falou que estava tendo muitas dívidas. E então Eliseu perguntou para ela o que ela tinha em casa. E ela falou: Olha, eu só tenho uma botija de azeite. E ele falou: Vai lá, pega as vasilhas emprestadas e você vai despejar o azeite. E aí ela fez dessa forma, pegou as vasilhas emprestadas e foi despejando azeite, e o azeite não parava. O azeite só parou no momento em que as vasilhas que ela havia pegado emprestado acabaram. Ou seja, ali o azeite se multiplicou. Ou seja, Deus, ele trabalha no pouco, naquilo que você tem de pouco, porque a multiplicação, o milagre, o impossível, quem faz é Ele. Não apenas nesse exemplo, nessa passagem que Deus trabalha no pouco. Se você for ver lá em Juízes, Deus trabalhou da mesma forma com Gideão, Deus, ele trabalhou com pouco. Foi com apenas 300 homens que eles venceram a guerra. E também houve, a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus tinha ali apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quem fez o milagre foi ele multiplicou. Ele trabalhou naquele pouco, mas no pouco Deus trabalha multiplicando e transformando no muito. Então, o que Deus quer enfatizar aqui é que às vezes você não tem muito, mas o que você pode fazer com o pouco que você tem? Você pode pedir para que Deus trabalhe neste pouco, lhe dê sabedoria para administrar esse pouco, porque na mão de Deus, este pouco
se multiplica. Deus faz milagre através deste pouco, seja na área financeira, seja na área espiritual. Na área espiritual, talvez você não seja tão, por exemplo, você não tenha tanta força, você não tenha tanta espiritualidade, você não tem uma espiritualidade aflorada, mas Deus, ele trabalha na pouca força. A palavra do Senhor diz para a igreja de Filadélfia: mesmo nas tuas poucas forças, tu não negaste o meu nome. Então Deus, ele trabalha nas tuas poucas forças, mas o que ele quer ver é o teu esforço. Às vezes você, na área financeira, você não tem muito, mas Deus quer ver o teu esforço. Assim como aconteceu na vida desta viúva. Ela não tinha muito azeite, mas Deus multiplicou. Porque provavelmente ali, talvez não tenha sido somente o azeite que foi multiplicado, mas também a fé. Provavelmente ela tinha um pouquinho de fé, mas foi com esse pouco de fé que fez com que ela obedecesse a palavra do profeta. Foi com esse pouquinho de fé que ela teve forças para poder pegar as vasilhas emprestadas. Ou seja, Deus não trabalhou somente no pouco do azeite, mas também na força dela. Também trabalhou na fé dela. Então, Deus, ele multiplica aquilo de pouco que a gente tem. E isso abrange todas as áreas. Deus, ele multiplica as nossas forças, a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem. Talvez você não tenha muito conhecimento ou intelecto, mas você pode pedir para Deus multiplicar. Talvez você não tenha muita sabedoria, mas Deus, ele pode dar. Então Deus, ele trabalha no pouco. Ele trabalha na nossa fé. Talvez a gente não tenha muita fé, mas a gente pode pedir para que ele multiplique a nossa fé. Então, seja lá o que você precisar, aquilo de pouco que você tem, então peça para Deus para que ele faça o milagre. Seja qual for o teu problema, qual área você precisar, ele vai trabalhar, ele vai multiplicar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração e eu vou orar pela tua vida. Amém? Senhor Deus, Abba Papai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, abençoada, que o Senhor nos confiou, que o Senhor ministrou em nossos corações. Gratidão eterna, Senhor, e que o Senhor venha multiplicar, Senhor, aquilo que nós necessitamos, Senhor, aquilo que precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, venha trabalhar, Paizinho, na nossa pouca fé, na nossa pouca força. Em nome de Jesus, venha trabalhar no pouco que nós temos, ó Deus. Venha multiplicar, ó Deus. Em nome de Jesus, nós só precisamos escutar a tua voz e te obedecer, ó Deus. Ainda que nós não entendamos no começo daquilo que nós necessitamos, Senhor. Seja também na área ministerial, Paizinho querido, no nosso chamado. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que o Senhor venha trabalhar, Papai, em tudo que nós necessitamos, Paizinho querido. Talvez nós não tenhamos, Paizinho querido, sabedoria ou intelecto ou muito conhecimento, Paizinho querido. Talvez, Paizinho querido, a gente não saiba nem como orar direito, nem falar direito, nem ter boa comunicação. Mas, Papai querido,
Em nome de Jesus, é através do pouco que a gente sabe que o Senhor trabalha em nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Paizinho querido, em nome de Jesus, fazer com que nós valorizemos o pouco, Deus, com que nós valorizemos os pequenos começos, em nome de Jesus, porque a multiplicação, o milagre e o impossível quem faz é o Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ficou até o final desse vídeo, já curte, comenta, compartilhe, seja um evangelista para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo.